Ô rapaziada, vamos trocar uma ideia sobre o Memphis Depay? Vamos lá, rapaziada. Tem uma galera que já tinha comentado comigo, né? Você não vai falar sobre a cavadinha, tal, sobre o futebol do Memphis atualmente. E hoje surgiu uma outra notícia a respeito do jogador, que é a lesão, né? Que foi constatada aí, o Corinthians emitiu nota oficial. Vamos conversar um pouquinho aí sobre como que vai ser o Corinthians sem Memphis, o que o Memphis está entregando e, claro, sobre a fatídica cavadinha de Memphis Depay contra o Mirassol naquele jogo assombroso de toda a equipe. Galera, seja bem-vindo ao canal. Não conhece o trabalho, deixa o like, se inscreva e, claro, comente a sua opinião, o que vocês estão achando de Memphis, o que vocês acharam da cavadinha e se ele vai sentir, se você vai sentir a falta dele nos próximos jogos, tá? Rapaziada, o vídeo é patrocinado pela Mais Ágil. Você que está precisando adiantar o seu FGTS e não sabe como, fixado pelo comentário, o link na descrição. Acione os caras, tire suas dúvidas. Em 24 horas eles depositam a grana na sua conta. Então acione os caras aí da Mais Ágil. Galera, vamos lá então. Começando por onde? Vamos começar pela lesão, que é uma notícia de agora à tarde, né? O Corinthians emitiu uma nota oficial. O atacante Memphis Depay não participou das atividades de hoje. O neerlandês sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino de ontem e após os exames de imagem, uma pequena lesão ligamentar foi constatada. O atleta já está em tratamento com a fisioterapia e será reavaliado diariamente. Então ele machucou no treino, né? Então, enfim, acontece. O atleta está sujeito a isso, né? O Corinthians fala que teve uma lesão, mas não fala grau 1, grau 2, grau 3. Então fica totalmente vago a informação de quando o Memphis voltará ao Corinthians, né? Reza a lenda ali de 1 a 3 semanas, é um espaço de 1 a 3 semanas. Então muito provavelmente ele deve perder o clássico de domingo contra o Santos na Neoquímica Arena. Nem tô falando de jogo contra o Racing, porque acredito que na quinta-feira, na Sul-Americana, acredito que ele nem iria jogar, tá? Eu acho que ele nem jogaria na Sul-Americana. Mas aí é um puta de um desfalque visando o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians precisa pontuar, principalmente depois de perder pontos para o Mirassol. Curiosamente, hoje eu estou com a minha camisa amarela que eu comprei no brechó, né, rapaziada? Galera, os antigão aí, então tá vendo que eu tô direto no brechó, né, rapaziada? Camisa linda, maravilhosa, tá sem o patrocínio aqui, mas originalzinha, muito bem cuidada, diga-se de passagem. Vamos lá, pra mim que eu sou branco, fica meio feio amarelo, né, velho? Fica um bagulho, me parece uma banana, né, uma banana de pijama. Enfim, vamos lá. Lá ele. Galera, é o seguinte. Memphis fará falta? Cara, eu acho que é o seguinte. A qualidade do Memphis é indiscutível. É um cara ali muito importante pro clube. Mas às vezes ele não vai bem. Realmente ele não vai bem. O Memphis tem um lance que eu critico muito. Mas eu já conheço esse atleta de outros carnavais. Quando ele tava ele mostrava um potencial muito maior do que ele atingiu quando ele foi pro Manchester. Que é um cara que não tem muita, podemos dizer raça. Um cara que tira o pé da dividida, sempre espera a bola no pé e tal. Ele sempre foi assim, não é no Corinthians que ele está assim. O cara ganha bem, veio aqui passar férias e tal. Não, ele sempre foi assim. No Manchester United era uma coisa que me incomodava. Porque ele era um atleta bem mais jovem, que hoje tinha mais físico, tinha mais velocidade. Só que era um atleta que não dava carrinho, não colocava o pé na dividida. Ele sempre foi assim. Então não é único exclusivamente do momento. É a característica do atleta. Ele é assim. Ele é um cara muito técnico, mas é um cara que não se esforça tanto. Então, às vezes dá até a impressão de ser um cara meio que não tá nem aí, sabe? O cara tá andando e tal. Porque a raça é uma coisa que conquista a torcida corintiana. A gente vê muitos jogadores que até então não tem tanta habilidade, são muito esforçados e caem no gosto da fiel. Como, por exemplo, o Romero, que é um jogador limitadíssimo, mas é um cara que compensa com a raça, ou pelo menos compensava com a raça, né? Hoje em dia já nem isso tá ajudando muito, mas assim, é um cara que conquistou boa parte da torcida por conta de ser um jogador de raça, jogador de brio. E o Memphis não é assim. Então às vezes você olha pro Memphis e fala assim, pô, o cara não quer. Mas é o estilo dele, entendeu? Ele é assim, infelizmente ou felizmente, enfim, é questão de jogador, cada um tem uma característica, mas é um jogador que compensa na qualidade técnica. A falta que ele fará é, logicamente, por conta do seu nível, né? O nível de futebol que ele apresenta, mas eu ouso dizer que é mais ainda pelas substituições que não tem.
O ataque hoje do Corinthians, desde o ano passado, não de hoje, né? Desde o ano passado, é Yuri e Memphis. O Corinthians jogando com 2 atacantes, acredito que eles rendem melhor, os dois flutuando ali, como eu já disse em vários vídeos. Se tiram um dos dois, quem que entra? Hector, Thales, Romero, Giovani, que mal tem oportunidade. O Corinthians não tem um jogador que chegue perto desses dois atletas. Vocês estão entendendo? Não é um cara, não precisa ser do nível de Memphis, do nível de Yuri, mas tem que ser um cara que quando eles vão jogar, ele vai dar conta do recado. E o Corinthians não tem no banco. O Thales Magno tá numa sequência assombrosa, um desastre, uma coisa assim de sangrar os olhos. Realmente o que o Thales está fazendo é ridículo. O Hector é um cara mais paradão na área, um cara também que tem suas enormes limitações. O Romero também muito esforçado, mas é um jogador limitado. Acredito que o Romero nessa formação com 2 atacantes, ele pode até render mais do que aberto na ponta, que é uma crítica enorme que eu faço ao Romero. O Romero não pode jogar aberto, o Romero é lento, não tem drible. O Romero tem que jogar enfiado na área. Então sem o Memphis, muito provavelmente vai colocar o Romero e o Yuri para flutuar um pouco mais. Aí o Romero rende. Não tanto igual deveria, mas é mais útil, podemos colocar assim. Mas ainda assim é muito distante de Memphis. Então a maior ausência que a gente vai sentir não é nem técnica do Memphis, é a ausência de um substituto que chegue perto do atleta. Então assim, vamos ver aí o prazo, mas assim, uma baita perda pro Corinthians, cara. Uma baita perda. Sem dúvida alguma vai ser sentido, tá? Outra coisa, já que eu tô falando de Memphis, né, que a galera pediu pra comentar a respeito da cavadinha. Quando você tem um cargo alto, tem um salário alto, seja na empresa, seja no órgão público, seja no clube de futebol, tal, quanto maior o cargo, maior o salário, maior ou deveria ser pelo menos, maior a importância, né, maior a responsabilidade que você tem, né? Você responde por mais que o outro amiguinho que não, né, tem um cargo inferior, tal, isso aí. Enfim, o Memphis é o camisa 10, tirada do Rodrigo Garro, que é o melhor jogador do time, na minha opinião. Então, beleza, tirou, tava no contrato, tal, deu aquele fuzuê, já fiz até vídeo também, enfim. O debate não é esse. Mas beleza, pegou a camisa 10, é o cara ali, o estrelado, 4 milha por mês, ficou com toda a premiação do Paulistão, tal, isso aí é tudo contrato. O debate não é esse. O Augusto fez, era uma forma de trazer um cara que é uma estrela internacional, senão não conseguiria trazer, isso é um fato, né? Enfim, mas onde eu quero chegar? Ele tem responsabilidades maiores que a dos outros, tá? Ele tem que decidir. A gente espera que o Memphis decida uma partida. Eu não vou assistir um jogo do Corinthians esperando que o Martinez vá decidir a partida, que o Angileri vai decidir a partida, que o Mateuzinho vai decidir a partida. Eu entro na expectativa que Memphis Depay, que Yuri Alberto, que Rodrigo Garro vão decidir o jogo num lance, como foi, por exemplo, contra o Atlético do Paraná. Vocês lembram que o Corinthians estava, se eu não me engano, o Corinthians estava perdendo, acho que o Corinthians estava ganhando, tomou um empate, enfim. Eu lembro que o terceiro gol foi do Memphis, que ele recupera a bola no campo de defesa, dá uma arrancada, sofre a falta e ele mesmo bate uma falta maravilhosa e faz o gol que coloca o Corinthians na frente. Aí depois acho que foi 5-2 aquela partida. Mas é isso que a gente espera do Memphis. Quando o cara vai bater o pênalti e tem essa responsabilidade, tem esse histórico e tem essa admiração por parte da torcida, eu gosto de falar parte porque tem sempre um outro que não gosta e tá certo, cada um gosta de um tipo de jogador e tá tudo bem, entendeu? O importante é a gente gostar do Corinthians, a gente tá aqui em prol do Corinthians, tá? Então quando o cara pega a bola ali para bater o pênalti, a gente espera que no mínimo ele vai fazer o gol. No mínimo e no máximo, né? O máximo seria um bônus do cara chutar na bochecha da rede e tal, fazer, aquele gol bonito de se ver de pênalti. Mas o mínimo o cara tem que acertar o gol. De bico, de qualquer jeito, mano, a bola tem que entrar. Porque o cara, ele ganha bem e ele tem uma responsabilidade de fazer aquilo ali. A partir do momento que o Memphis, ele bate com cavadinha, é aquela. Se entra, é craque. Se perde, ele é irresponsável. E foi o que aconteceu. Novamente, fazendo um link com a primeira parte do vídeo. O Memphis deu essa cavadinha porque ele não tá nem aí pro Corinthians, como eu falei da questão de ele não ter raça. Não, o Memphis sempre bateu o pênalti de cavadinha. Ele bateu o pênalti de cavadinha do Barcelona, no Atlético de Madrid, no Manchester ele não batia porque ele era novo, né? Acho que nem chegou a bater pênalti. Mas no Lyon, na seleção holandesa, ou seja, tem vídeos dele batendo pênalti com cavadinha em todos esses clubes. É uma característica do atleta, você entendeu? Ele bateu mal, pênalti bem batido é o que entra.
Mas foi uma cavadinha, não foi uma cavadinha bosta, igual aquela cavadinha do Pato. Vocês lembram aquela cavadinha merda que o Pato enfiou no cu lá? Não foi merda, foi uma cavadinha alta. É que o Walter realmente, o nosso Valtão que a gente admira tanto, eu adoro o Walter, cara. Que um queria o Walter de volta ao Coringão ali, mesmo que na reserva. Pô, o Walter, o cara... É um dos caras assim que eu tiro o chapéu mesmo, assim, que você não consegue odiar ele. Porque o cara é, pô, fantástico, assim, como pessoa, como profissional. Um abraço pro Walter aí, monstro sagrado. E o Walter, com um nível técnico altíssimo, conseguiu defender. Mas não foi uma cavadinha bosta. Mas perdeu. Então perdeu, você tem que assumir a sua responsabilidade. Então, a partir do momento que ele bate uma cavadinha e erra, mesmo sendo uma característica do atleta, ele tem que assumir o erro e tem que ouvir a gente descer a mamona nele. Mas não foi ah, vou bater porque eu tô meio... É que o Memphis, muitas das vezes, ele passa essa imagem, né? Juntando as duas partes do vídeo. Ele passa essa imagem de... Tá ali no meio campo, daí ele espera a bola no pé. A bola não vem, ele... Beleza. O cara antecipou. Aí vem de novo. Contra-ataque, ele espera no pé. Não veio? Pra quê, né? Deixa lá. Então ele tem essa imagem. Daí vai no pênalti, o cara dá uma cavadinha. Então a galera fica meio... Pô, o que o cara tá querendo? Ele não quer mais? Não. É característica do atleta. É característica, infelizmente, repito, ou felizmente, aí fica do ponto de vista, é característica do atleta. Errou ao errar o pênalti. E foi de cavadinha para ter aí um agravante. Mas é um atleta que desde que estreou está correspondendo. Pelo menos na minha opinião. Na minha opinião, o Memphis está correspondendo. Poderia jogar mais? Poderia jogar mais. Mas assim, é um cara que ele tem assistência, tem gol. O Corinthians foi campeão paulista, o Corinthians se livrou do rebaixamento muito por conta do seu futebol. Então é um atleta assim que... Pra mim tá interessante. Se vale 4 milhões, aí já é outra coisa. 4 milhões teria que ser o Messi. Mas enfim, é um atleta que tá correspondendo do campo. E a gente vai sentir muita falta do Memphis. Principalmente porque a gente não tem peça e não pelo cheiro do peido aí, não vai vir mais jogador pro Corinthians. O Corinthians não vai contratar mais ninguém. Porque não tem dinheiro, tem o Augusto que pretende fazer vídeos, tem muita coisa rolando nos bastidores aí. Mas enfim... Memphis erra ao dar cavadinha, principalmente porque não deu certo. Se der certo, tava todo mundo falando, é o craque. Errou, então tem que assumir a sua responsabilidade. E é um cara que vai fazer muita falta, beleza? Quinta-feira, pós-jogo aí pra vocês. Nossa, que emoção. Ainda bem que o jogo não é tarde, acho que é 7 horas o jogo, né? Se fosse às 9h30, não sei não se eu ia fazer vídeo, hein? Mas enfim, galera, deixa o like, tamo junto. É nóis.